Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Secretário de Transportes é ouvido em audiência da CPI das vans. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes mostrou que a todo momento empreendeu as fiscalizações necessárias. Polícia Civil apreende cerca de 60 quilos de maconha. Todo esse trabalho se deve a toda a equipe da Delegacia Regional. E no agronegócio, quais os efeitos da variação do dólar para o produtor brasileiro? A partir de agora no Band Cidade. Boa noite. A Polícia Civil de Uberlândia apreendeu 59 quilos de maconha no bairro São Jorge. Um jovem de 28 anos foi preso durante a ação. Ele é suspeito de abastecer os traficantes em Pirapora, interior do estado. O trabalho de investigação contou com o apoio da 5ª Delegacia e levou um mês para chegar à prisão de Fabrício Alves de Souza, de 28 anos. Com o acusado, a Polícia Civil encontrou 59 quilos de maconha dentro do porta-malas do carro que foi apreendido no bairro São Jorge. Segundo informações da equipe que esteve envolvida nos trabalhos, toda a droga seria levada para o norte de Minas, cidade de Pirapora. A equipe de investigadores da 5ª Delegacia de Polícia, após mais de um mês de trabalho de campo, conseguiu levantar a qualificação e o endereço de um suspeito que estaria comprando droga aqui na nossa cidade e levando para a cidade de Pirapora, aqui também no estado de Minas Gerais. Diante disso, eles deslocaram até a residência desse indivíduo, local onde ele foi abordado. Ele ainda tentou comprando droga aqui na nossa cidade e levando para a cidade que estaria com o estado de Minas Gerais. Diante disso, eles deslocaram até comprando droga aqui na nossa cidade. Para seguir viagem, foram localizadas essa droga aí que os senhores estão filmando. O trabalho da Polícia Civil tem causado um efeito positivo em apreensões de drogas na cidade de Uberlândia. Frutos do trabalho de toda a equipe do 9º Departamento de Polícia Civil. Todo esse trabalho se deve a toda a equipe da Delegacia Regional, aos investigadores, aos delegados, que vem realizando excelente trabalho nessas investigações de tráfico de drogas em Uberlândia. Um caminhão carregado com óleo diesel tombou na BR-262, que liga Uberaba a Araxá, após o motorista perder o controle da direção. O acidente foi próximo ao trevo de acesso ao bairro rural de Peirópolis. O caminhão, que pertence a uma usina de álcool, ficou atravessado em meia pista. No acidente, o tanque se desprendeu do veículo e ambos ficaram bastante danificados. Chegamos aqui no local, deparamos com um caminhão que abastece equipamentos e outros meios com petróleo, derivados como óleo diesel, graxa, óleo queimado, etc. E procuramos as vítimas, encontramos somente o motorista, que estava consciente e orientado. O material chamado óleo queimado teve um vazamento e ficou aqui exposto, mas as margens caindo mesmo para a parte de terra, não obstruindo a pista. Devido ao vazamento de combustível ocorrido, militares do meio ambiente também compareceram ao local e estarão notificando a empresa para esclarecimentos. Foi verificado que ocorreu o derramamento de produto e, consequentemente, a percolagem no solo, e isso caracteriza degradação ambiental. A empresa terá um prazo para apresentar essa documentação e, consequentemente, a Polícia Ambiental vai tomar as medidas cabíveis, como consequência, informar o Ministério Público do Meio Ambiente. Para a retirada do caminhão e do tanque, a pista ficou interditada nos 2 sentidos por cerca de meia hora. O Corpo de Bombeiros também orienta os motoristas para redobrarem a atenção devido às chuvas que estão de volta à região e podem ocasionar acidentes. Esse trecho aqui, ele proporciona um aumento de velocidade, é uma reta e as condições da pista estão razoáveis. Então, acontece isso, a recomendação que fica é que os motoristas reduzem a velocidade, tanto por pistas boas ou ruins, ou o período de chuva que está aumentando agora. Então a dica fica essa, a redução da velocidade e uma direção defensiva. E na noite de ontem, cerca de 50 carros pegaram fogo em um incêndio na cidade de Buritis, noroeste de Minas. Em um antigo pátio de apreensão de veículos, um automóvel pegou fogo e as chamas foram se alastrando. Segundo a Polícia Militar, há indícios de que o incêndio seja criminoso. A reportagem completa você acompanha nesta quarta, às 7 horas da manhã, no programa Minas Acontece com Ed Silva.
O baixo nível de água da estação de captação do rio Uberaba preocupa a direção do CODAL. A falta de chuva dos últimos dias fez com que fosse necessário a transposição de água do Rio Claro. O presidente do CODAL afirma que há poucas chances de chuvas para a região. Ele já autorizou o acionamento das bombas de transposição do Rio Claro. Nós estávamos vivendo uma das secas mais difíceis dos últimos anos, as temperaturas tinham batido recorde e nós já iniciamos, na verdade, a transposição do Claro para que realmente a gente pudesse reforçar o Rio Uberaba, que já estava sentindo tremendamente com a seca. No ano passado, foram 120 dias de bombeamento entre os meses de julho e novembro. Segundo a Defesa Civil do Estado, 100 cidades estão sob o decreto de emergência por causa da seca. 120 dias com a seca nos meses de julho e no bombeamento entre os novembro. Segundo a Defesa Civil do Estado, 100 cidades estão sob o de água não seja prejudicado. Nós temos que entender que a água é um patrimônio da humanidade, mas não é porque você tem dinheiro que você pode jogar água fora. Nós temos que entender que esse é um bem finito e os grandes países desenvolvidos veem a água hoje como alguma coisa que vai um dia acabar. E, consequentemente, no mínimo que nós temos que fazer é preservar para as futuras gerações e não pensar na água como uma coisa que possa desperdiçar, mas como uma coisa que é fundamental para a vida e que a gente precisa cada vez mais consumi-la de uma forma consciente. O forte calor e o clima seco deram uma trégua para o uberlandense. As chuvas que caíram na cidade nos últimos dias deixaram uma sensação de alívio. A notícia ruim é que as altas temperaturas podem voltar na próxima semana. A semana em Uberlândia começou assim, com o tempo fechado. O coordenador do Laboratório de Climatologia explica que a sensação de alívio vai durar pouco. Nos períodos entre chuvas, sempre as temperaturas voltarão. As temperaturas normais para essa época são temperaturas quentes, né? Dados do Instituto mostram que os dias estão mais quentes. Nos últimos 30 anos, a temperatura média subiu 2 graus. Foi uma tendência em todo o planeta. Para piorar, as chuvas diminuíram. Desde 2008, não chove como deveria. Depois de enfrentar um calor de 35 e 36 graus, o uberlandense pode se preparar. Em outubro, a previsão é de temperatura na casa dos 37 graus. A perspectiva mesmo de chuvas mais intensas é a partir de novembro. Após um período de estiagem de 60 dias, as chuvas que caíram em setembro na cidade ajudaram a diminuir o calor e aliviaram os reservatórios. Os gráficos mostram que o sistema opera na capacidade normal e sem riscos. O diretor técnico do Departamento Municipal de Água e Esgoto revelou que nos últimos 2 meses foi possível até trabalhar com uma produção menor. As pessoas também estão buscando economizar água de uma forma mais correta, utilização mais correta dentro da sua casa, combatendo alguns desperdícios, né? Enquanto o clima seco e as altas temperaturas incomodam a maioria das pessoas, para os comerciantes, calor é sinônimo de bons negócios. Nesta loja que fica na área central de Uberlândia, as vendas de ventiladores dobraram no mês de setembro. É uma venda sazonal, né? Acontece a partir do momento assim, que o clima esquenta mesmo. Então nossas vendas praticamente dobraram no mês de setembro, esse mês de outubro a expectativa é muito grande. E já que eles são as vedetes da estação, ganharam lugar de destaque na loja. A proposta é atrair o cliente e esquentar cada vez mais as vendas. A gente espera aí um crescimento de um aumento aí de 400% a 500% nas vendas. A gente espera que o clima aumente para a gente arrebentar de vender. Então vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta quarta. Temperaturas não tão altas e chuva na região. Em Ituiutaba, o dia começa parcialmente coberto, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 33, mínima 22. Em Arcos, sol com muitas nuvens. Pode chover nesta quarta, máxima 29, mínima 16. Chuva também em Dom Bosco. O dia já amanhece com muitas nuvens. Temperatura máxima 34, mínima 23. Em Estrela do Sul, máxima 32, mínima 20. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira chuvosa também em Claraval, máxima 31, mínima 20. O dia já amanhece parcialmente coberto. Os dados são do Instituto Climatempo. Senai em Uberlândia está com vagas abertas para cursos de aprendizagem. Os detalhes depois do intervalo.
realizada agora à tarde mais uma audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Transporte Escolar em Uberlândia. 2 pessoas foram ouvidas. A audiência da CPI das vans do transporte escolar de Uberlândia ouviu na tarde desta terça-feira o assessor municipal de transportes, Divino Amarildo dos Santos, e o secretário de Trânsito e Transportes, Alexandre Andrade. Divino foi o primeiro a prestar depoimento e respondeu questões ligadas à fiscalização dos veículos, vistorias e documentações. Alexandre Andrade foi ouvido em seguida. Ele respondeu questões sobre o processo de licitação e afirmou que a Secretaria de Trânsito é responsável apenas pela fiscalização dos veículos. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes mostrou que a todo momento empreendeu as fiscalizações necessárias, agiu no rigor da lei, com muita disciplina e principalmente garantindo tranquilidade e segurança para os transportados. Tanto é verdade que em determinado momento, fruto desse trabalho, foi recomendado que esse processo fosse suspenso e que nós pudéssemos voltar à normalidade no transporte escolar aqui na cidade de Uberlândia. O presidente da CPI, Wilson Pinheiro, afirmou que o processo de investigação já está caminhando para o fim e que, com todos os depoimentos colhidos até o momento, não há dúvida que tinham veículos circulando sem vistoria. No final, 96 veículos foram vistoriados com conclusão e com selo de vistoria. O contrato era da ordem de 225, significa que mais da metade dos veículos não tinham vistoria. E isso eu estou falando em 96 no final. No dia 3 de agosto, quando começou a prestação de serviços, apenas 46 veículos estavam prontos para rodar. Então, total irresponsabilidade por parte da Secretaria de Educação. Na próxima segunda-feira, a comissão da CPI das vans vai até a cidade de Catalão, no Goiás, para ouvir o presidente da Associação dos Motoristas em Transportes de Passageiros, empresa que realizou o serviço em Uberlândia. Nós estamos com dificuldade de localização do endereço dele, está fugindo, né? Se não for possível localizar, nós vamos fazer o relatório final e enviar para o Ministério Público para que possa abrir processo criminal. Nós estamos já numa fase de realização de perícia grafoteca. Eu acredito que semana que vem nós vamos ter a perícia e vamos apresentar para vocês se existe ou não documentos falsos, quais documentos foram falsificados. Uma audiência pública para debater a saúde em Uberlândia aconteceria na semana passada no plenário da Câmara Municipal. Uma queda de energia suspendeu a sessão que aconteceu ontem. Representantes dos médicos residentes do Hospital de Clínicas da UFO e das unidades de saúde se reuniram para discutir soluções. Segundo esta vereadora, que faz parte da Comissão da Saúde na Câmara dos Vereadores, essa discussão é antiga e que sempre questionou os problemas de más condições de trabalho dos profissionais que vêm se agravando a cada dia. Então, muitas dificuldades, falta de condições de trabalho para os nossos profissionais de saúde. Aqui nesse caso, hoje, a audiência pública com os médicos, que estão com dificuldade de trabalhar, de atender os pacientes por falta de materiais médicos hospitalares, por falta de medicamentos, de condições de trabalho mesmo. O presidente do CIMED garante que muito se conversou e que nada foi resolvido nas unidades de saúde do município e afirma que é preciso encontrar uma solução. Olha, é claro que na semana passada nós tivemos todo aquele movimento relativo à questão da mobilização, o início das nossas audiências, discussões aí com as autoridades, Fomos chamados aí para conversar com os vereadores, com o próprio secretário de saúde, juntamente com o próprio reitor da universidade, para a gente tentar sanar aí a questão aí dos problemas que nós estamos vivendo, juntamente com a população do município de Uberlândia. O representante dos médicos residentes disse que as dificuldades de trabalho no Hospital de Clínicas da UFO continuam e que até o momento nada foi feito para amenizar a situação. Existiu essa comunicação de uma forma verbal. Eu não tenho documentos de que essa verba caiu, mas em algumas reuniões a direção do hospital chegou a passar para a gente que a verba já chegou. Mas, claro, a verba estando aí, a verba não se transforma em recursos de um modo muito rápido. Esses recursos precisam ser comprados, eles precisam ser entregues ao hospital para que tudo seja normalizado. O Hospital Universitário Mário Palmério realizou o primeiro transplante renal. O paciente de 47 anos é morador de Lagoa Grande, no Alto Paranaíba, e se recupera da cirurgia. A equipe médica responsável pelo procedimento comemora o resultado positivo da operação, que foi comandada pelo médico Marcelo Bianco. Essa cirurgia está sendo já trabalhada há praticamente 2 anos, que foi nesse início que nós começamos essa preparação.
Essa cirurgia se deu porque hoje o sistema de saúde está um pouco colapsado. Todo mundo está falando das crises da saúde e acabou culminando nesse transplante. Para você ter uma ideia, esse paciente ele é de Patos de Minas e veio ser transplantado em Uberaba. O doutor conta ainda que por ano são realizados mais de 3.000 transplantes e iniciativas como esta do hospital são fundamentais para retirar pacientes da diálise. Hoje nós temos, em média, 100 mil pacientes em diálise crônica. Desses 100 mil, mais ou menos 35 mil estão na fila de transplante. E desses 35 mil, nós fazemos, em média, 3.500 transplantes por ano. Ou seja, só 10% dos pacientes são transplantados por ano. E cada 30, 50 pacientes por milhão de habitantes entra na fila de transplante por ano. O rim foi captado em Uberlândia pela própria equipe do Hospital Mário Palmério, um transporte que precisa ser rápido e exige muitos cuidados. E de acordo com o corpo clínico da instituição, o transplante é feito por meio de compatibilidade. A gente fala que o transplante renal de doador falecido não é por gravidade, não é por tempo na lista, mas assim como se fosse, entre aspas, uma loteria. O paciente que for mais compatível com o doador é aquele que vai estar recebendo o órgão. O felizardo é o seu Geraldo, de 47 anos, morador de Lagoa Grande, no Alto Paranaíba. Ele fazia hemodiálise há 3 anos em Patos de Minas. Olha só, a cirurgia durou aproximadamente 3 horas e o seu Geraldo já está aqui na cama, se recuperando. Seu Geraldo, como é que era a rotina do senhor antes desse transplante? Era movimentada, porque sairia de casa às 8 da manhã e voltaria às 6 horas da tarde, 3 vezes por semana. De Lagoa Grande a Patos, tinha a rotina puxada, né? A cirurgia ocorreu sem nenhuma intercorrência, o paciente está se recuperando bem. Nessa fase a gente usa os medicamentos imunossupressores para evitar um processo de rejeição e espera que o rim vai se readaptando. Agora vai ser possível aproveitar a vida com mais tranquilidade. Pedir a Deus e seguir para frente, né? Tranquilo, porque a vida... A gente tem umas oportunidades muito poucas e essa aqui é de umas raras que tenha. O Senai em Uberlândia está com vagas abertas para o programa de aprendizagem industrial. Confira os detalhes na reportagem. São 40 vagas ao todo, 20 para o curso de aprendizagem industrial em processos administrativos e outras 20 vagas para o controle de qualidade industrial. Pessoas entre 14 e 24 anos podem fazer a inscrição até amanhã. Pode acessar o site do Senai, senaimg.com.br e efetuar a sua inscrição. Os inscritos ainda terão que fazer uma prova de avaliação no dia 31. Jonathan passou por todo esse processo e foi selecionado há 3 meses. O garoto conta que já nota a importância que o curso tem na vida dele. Tenho visto muito sobre marketing, é uma coisa acho bem importante, e também como lidar em um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo. Eu procurei esse curso porque ele irá me ajudar a ingressar na carreira de trabalho, né, e também me ajudará profissionalmente futuramente. Todos os aprendizes que se matriculam e frequentam os cursos de aprendizagem do Senai saem com uma orientação profissional para serem inseridos no mercado de trabalho. Vamos conferir agora algumas das vagas de trabalho oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Prepare lápis e papel e anote as oportunidades. Uma vaga para web designer, salário de R$ 1.500. Vaga também para operador de retroescavadeira. O candidato precisa ter CNH categoria B, salário R$ 1.472. 2 vagas para auxiliar de eventos com remuneração de R$ 900. Para ajudante de cozinha são 3 vagas, salário R$ 1.020. 6 vagas disponíveis para vendedor externo. O salário será combinado mais comissão. E uma vaga para auxiliar administrativo, remuneração R$ 1.289 mais benefícios. O Cine de Uberlândia fica na Praça Tubal Vilela, área central. A seguir, variação do dólar trouxe resultados bons ou ruins aos produtores rurais. Saiba em instantes, nós voltamos já. Agronegócio.
Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Depois de chegar ao valor de R$ 4,24, o dólar voltou a subir. Qual é o efeito disso para o agronegócio? Segundo especialistas, as consequências são boas e ruins. O dólar valorizado, como ocorre agora no câmbio, é ótimo para quem exporta produtos agrícolas. No entanto, segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, culturas como a soja, milho, açúcar, algodão, carne suína e de frango também têm aumentado seu valor no mercado interno devido ao aquecimento das vendas no exterior. O economista Newton Marques, professor da Universidade de Brasília, confirma. Aquelas que dependem da exportação, é claro que são as beneficiadas. Se o mercado internacional também tem um preço bom, porque tem que haver uma combinação da desvalorização cambial e um preço bom. Porque às vezes, mesmo com a desvalorização cambial, o preço às vezes não compensa você vendê-la no exterior. Vai depender, obviamente, de como é que está evoluindo esses preços de commodities. O efeito mais grave do câmbio está no momento das compras dos insumos para a safra 2015-2016. Se esta alta excessiva do dólar tivesse ocorrido em outros anos, não haveria tantos problemas, porque muitos produtores rurais, nesta época, já teriam comprado seus insumos para a próxima safra de verão. O problema é que neste ano praticamente não houve pré-custeio, o que fez com que os agricultores deixassem para comprar os insumos, como fertilizantes e defensivos, mais em cima da hora. Por isso, na avaliação da CNA, a alta do dólar, mesmo favorecendo as exportações das commodities agrícolas, pode acabar reduzindo a renda dos produtores na próxima safra. Algumas culturas, tal como a soja, teve um impacto na casa de 18% a 20% por conta da valorização do câmbio nesse período na compra da aquisição dos insumos para a próxima safra. Por isso, cada vez mais, para os especialistas, os produtores rurais precisam ficar atentos ao mercado para reduzir os riscos de perdas financeiras. Hoje o contexto é globalizado, o produtor rural ele tem que estar contextualizado, ele tem que saber para onde vai a produção dele, porque senão a rentabilidade dele fica comprometida na hora do preço da venda da mercadoria. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta terça-feira. Na capital mineira, o quilo do frango foi comercializado a R$ 3,10. Em Palmas, Tocantins, a saca de 60 quilos de sorgo fechou o dia cotada a R$ 22,00. E em Cuiabá, a tonelada do farelo de soja está valendo R$ 1.220. E uma última notícia. No final da tarde, o secretário de Finanças, Carlos Diniz, convocou a imprensa para uma coletiva. Vamos ver os destaques. Inicialmente, a previsão do meados do ano foi embasada em uma crise muito grande no primeiro semestre com relação ao repasse CMS. Apesar desse repasse ter sido muito baixo esse último mês, nós tivemos uma melhoria da própria economia, notadamente dos tributos próprios, principalmente ISS e TBI. Nesse sentido, e mais a economia feita por toda a prefeitura em relação às despesas, contingenciamento de despesa principalmente, nós tivemos uma redução nessa projeção de déficit até o final do ano. Os 79 milhões apontados terá que ser de alguma forma equalizado dentro da nossa situação real, porque o regime que rege a prefeitura é regime de caixa, não de competência. Uma medida drástica que nós estamos fazendo agora é o encerramento do ano. Por exemplo, com o encerramento do ano, eu deixo de liberar orçamento para várias ações. Aquelas ações que são fundamentais para a prefeitura, saúde e educação, essas são mantidas. A antecipação que nós fazemos todos os meses para os servidores total da prefeitura será feito apenas para o servidor efetivo. O servidor efetivo estará recebendo amanhã integralmente. Porém, aqueles comissionados próprios receberão até o quinto dia útil do mês. O Band Cidade vai ficando por aqui. Agora você acompanha os destaques nacionais e internacionais no Jornal da Band. Não vá perder. Uma ótima noite para você e até amanhã.